Agora sim, gravando, estamos ao vivo. Boa noite a todos. 19 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Mais uma aula do nosso curso de formação de lideranças comunitárias, aqui da Secretaria de Atendimento à Comunidade. E saudade de vocês, né, pessoal? Estávamos de férias aí dessa turma, né? Férias só daqui, porque todo mundo nas suas correrias no dia a dia, nos trabalhos, né? Mas espero que estejam todos bem. E como eu estava falando, a gente está completando aquelas palestras com alguns órgãos públicos, né? Estamos aqui recebendo vários representantes, né, de alguns órgãos públicos e ficamos muito felizes, né? Primeiramente, quero agradecer aqui a SEB pela disposição, pela disponibilidade e ter colocado aqui o Hudson para bater esse papo com a gente. Então, Hudson, é um prazer imenso você aqui com a gente, muito enriquece aqui o nosso curso, tá? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, Jean. Obrigado a todos, né? Para a SEB é uma honra, né, participar de um grupo de formação de líderes. É uma empresa pública, então nós temos um interesse também em ajudar a comunidade. E eu espero contribuir, né, na medida do possível, na medida do meu conhecimento. E o que eu não souber, eu vou anotar, vamos correr atrás, mas passar alguns esclarecimentos do que é a SEB hoje no Distrito Federal. Posso começar? Pô, com certeza, Hudson, muito excelente. É só para te dizer aqui que ó, o pessoal super tranquilo, tá? Porque os líderes comunitários muito são brigões, chegam fazendo muita ouvidoria. Não, o pessoal aqui tá tranquilo, todo mundo com 1.000 perguntas, com certeza, né? Mas vamos abrir para você falar aqui, com certeza, muito para compartilhar com a gente. Depois a gente abre a rodada das perguntas, pode ser? Pode ser sim. Maravilha. É, Vamos perguntar. O que eu puder responder, eu respondo, gente. Sim, Vamos... sim. O que eu não der conta de responder, eu anoto e vou atrás da informação e a gente busca, eu passo novamente para o Jean, tá? Maravilha. Ó, o Então, seu G, seu G, o Nivaldo, que está aqui, o seu G, ele tá com o caderninho dele ali, ó, já com várias, ó. Aqui, é. eita, Aí, e o ó. caderno dele é grande, hein? Pô, é muita folha aí, ô Sudimar. Vai devagar comigo, pô. Calma. Não me assusta, não, pô. É só o caderno que é grosso. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar como profissional da empresa, que eu fui designado para estar com vocês aqui. Meu nome é Hudson Silva, eu sou técnico em segurança do trabalho. Hoje eu sou coordenador de segurança da IPES, né, que é a SEB Iluminação Pública e Serviços, que hoje está responsável pela iluminação pública do Distrito Federal, tá? Eu vou passar vou tentar mostrar algumas diferenças entre SEB e IPES, para a gente dar uma reduzida no nome, né? SEB Iluminação Pública e Serviços, vamos chamar de SEB IPES. E um pouquinho também, não muito, da neoenergia, porque como os nossos ativos ficam próximos, né? Estão na mesma estrutura, às vezes as pessoas confundem. Ah, o que é SEB? O que é neoenergia? Então eu vou tentar dar uma pincelada. Eu vou tentar, que agora, como deu errado a primeira vez, vamos ver se dá certo agora, compartilhar o material com vocês na tela. Se não der certo, eu vou falando aqui, a gente vai tentando ir mais devagarzinho, mas vou tentar compartilhar aqui, tá? Beleza, Hudson, tranquilo. Tem a Vamos setinha aqui. aí de compartilhar, qualquer coisa você pode me enviar também, Tá, eu compartilho. Mas conseguir é ótimo. vamos ver. Vocês estão vendo a Aí, imagem? apareceu. Apareceu, Ah, tá. apareceu. Aqui, deixa eu ficar aqui. Maior para mim. Não sei se para vocês estão aí. Então, tá todo mundo vendo? Todo mundo. Então Pelo Sim, vamos menos tá eu lá. tô ótimo. vendo. Então Sim, vamos lá. estou vendo. O que vocês não entenderem aí, a gente dá uma parada e tenta voltar, tá? Então, é um prazer enorme estar SEB. Então, fiz uma pequena apresentação. Os meus colaboradores fizeram essa apresentação, que hoje está um pouco corrido. Eu estou em São Paulo, em um congresso aqui, então parei esses minutos para a gente conversar. Então, essa apresentação, ela busca mostrar para vocês um entendimento um pouco mais aprofundado do que é a iluminação pública no Distrito Federal. Vamos falar um pouquinho de história. Em no mês 10 de 2020, a SEB, o GDF deu, através do decreto 40898,
cedeu uma concessão de iluminação pública para a SEB, Companhia Energética de Brasília. Né? Então, desde 2020, essa é uma responsabilidade da SEB. Antigamente, quando a SEB era distribuição, antes da privatização, ainda era só SEB a iluminação pública. Houve a privatização, saiu a iluminação pública para só SEB e a distribuição foi para Neoenergia, tá bom? Então, de lá para cá, a SEB se modernizou, né? A iluminação pública do Distrito Federal se modernizou. Ela tornou hoje o GDF como referência, tá? Nós somos uma capital 100% em LED, que, se vocês perceberem, a iluminação é muito mais clara, né? Muito mais perceptível, muito mais bonita, né? E atende melhor o anseio da população. Então, o que é hoje de responsabilidade da SEB, né? SEB IPs, Iluminação Pública. Nós temos a responsabilidade dentro do parque de iluminação do planejamento e gestão dessa iluminação, implantação e expansão. Então, o parque sempre está em expansão. Existem pontos ainda no Distrito Federal que necessitam de um carinho, de um olhar mais atencioso. A forma de expansão é um momento à parte, né? A gente, para expandir o sistema de iluminação pública, nós precisamos de uma série de fatores, como verba, iluminação ou verba destinada para aquela ação. Normalmente através de projetos de lei, né? Que a gente já tem um conhecimento ali um pouco mais simples. Nós somos responsáveis pela modernização do parque, recuperação e modernização, porque nós temos um parque já 100% LED, mas devemos manter a iluminação atendendo. Então, nós fazemos essa modernização de todo o sistema. Nós transformamos a nossa iluminação, que antes era amarela, aquele vapor de sódio, numa iluminação mais eficiente, ela é mais barata, né, para nós, e temos uma eficiência melhor. Nós também fazemos a gestão de todos os ativos de iluminação, que não é só a iluminária. Nós temos postes, nós temos braços, nós temos comando. Então, isso tudo faz parte da nossa responsabilidade quanto concessionário do Parque de Iluminação Pública. Mas o que é perceptível pela população? O que é a população? O que nós, porque eu faço parte dessa população, o que nós vimos? Né? A gente vê a iluminária de LED e 100%, não, 100% é muita coisa, mas 90% da população do Distrito Federal gosta da iluminação de LED, né? Percebe essa mudança. Vocês estão caladinhos? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim, não, estamos ouvindo bem, é para facilitar aí você fala e o pessoal levanta a mão, eu coordeno aqui, porque senão é uma bagunça. Mas tá é ótimo, porque, é pode. porque eu baixei aqui a telinha que mostra vocês e depois você me fala aí que eu paro, tá? Não, não vai, segue fluindo aí, depois quando você finalizar, eu abro a rodada de perguntas, fica mais fácil. Fechou, Fechou? fechou, tamo junto. Valeu. Então, nós fazemos o que a população percebe, né? A luminária de LED, que é uma luminária mais clara, mais bonita, que abrange, dá uma sensação de iluminação muito maior, diferente de conforto, que não é esse o ponto. Os pontos novos de iluminação, correção das falhas, porque antigamente na nossa iluminação amarelinha, vapor de sódio, a gente tinha pontos sem iluminação, né? Não sei se você. A grande maioria aí vai lembrar disso, quando a nossa iluminação de Brasília é um pouco amarelada, né? Então, existe a sensação de escuridão ali. Hoje, não, com a LED, não tem mais isso. Nós temos agora uma gestão por geolocalização que nos facilita na hora de manutenções, né? Nós conseguimos direcionar melhor as nossas equipes e, com isso, tornar a ação mais rápida, mais efetiva. Nós temos um acompanhamento dessas equipes e, com isso, a população percebe essa efetividade em relação aos atendimentos, prazos que eram antigamente um pouco mais distantes, né? Um pouco maiores. Hoje, o atendimento é muito maior, muito mais rápido. E nós estamos preparando uma telegestão. E aí é mais para o futuro, não vem agora, mas é uma novidade que nós estamos nós estamos providenciando, né, idealizando dentro da empresa, que a população vai perceber, e isso é muito importante, né? Falando do que é importante, né? Por que isso é importante? A iluminação pública não é apenas ter uma lâmpada acesa.
É um serviço urbano contínuo, ligado à mobilidade, segurança percebida, qualidade nos espaços públicos e valorização da cidade. O que nós temos muito hoje é essa percepção de segurança. E uma vez que a lâmpada, e ela pode, por vandalismo ou por uma série de fatores, ela apagar, imediatamente a população, opa, tem uma sensação de insegurança. Então, o que que a lâmpada de LED, o Parque de Iluminação Pública hoje do Distrito Federal traz? Essa percepção de segurança, porque hoje, como eu falei para vocês, nós estamos com 100% em LED, tá? Travou, meu. Oh, meu Estamos te Deus. ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. É porque travou, não, travou a minha apresentação aqui. Ah, foi. Apareceu. Foi, Beleza. passou, né? Tá Então vamos tranquilo. lá. SEB, IPs e neoenergia. Nós temos que esclarecer esses pontos, esses pequenos detalhes, para que a gente possa ser efetivo no nosso pedido, né? Que às vezes nós recebemos reclamações lá nos nossos canais de atendimento, que já já eu vou passar para vocês, de atendimentos de demandas que não competem à SEB Iluminação Pública, mas ficam no registro de quem pede essa responsabilidade. E às vezes a gente não consegue atender, entende? Então vamos direcionar melhor as nossas ações. E eu espero que peço que vocês compartilhem com a comunidade de vocês. Então, responsabilidade da SEB. Nós administramos a concessão de serviço de iluminação pública, como eu já disse. Atuamos nos ativos de iluminação pública. Então, os nossos ativos são as luminárias, os braços. Os braços, para quem não conhece, é aquele ponto de ancoragem que fica preso ao poste, a estrutura do poste, e na ponta dele tem a luminária. Mas nós temos também postes que são restritos à iluminação pública. Nós chamamos de postes ornamentais. Sabe aqueles postes que existem nas entrequadras do plano piloto, aqueles que têm duas hastes, uma para a esquerda, outra para a direita, que é um poste de aço? Esses postes são de responsabilidade, desculpa, da SEB, né? Projetores, principalmente projetores de monumentos, né? Nós temos projetores em monumentos e quadros de comando e circuitos de IP. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de modernizar, expandir e manter a eficientização do parque de iluminação pública, assim como receber chamados de iluminação pública. Então, por exemplo, luminária apagada à noite recebe iluminação pública. Mas nem sempre essa luminária está apagada por conta de uma queima de luminária. Às vezes, ou de um furto de cabo de iluminação pública. Às vezes é porque furtaram, e nosso Instagram dá muito isso, furtaram um transformador que alimenta a nossa iluminação, mas esse transformador é da energia. Então, o vândalo, o bandido vai lá, rouba esse transformador, e esse transformador não consegue alimentar o nosso ponto de iluminação. Só um instante. Estou pegando água aqui para mim, senhores. Desculpa. Tranquilo, Eu fui no tranquilo. hotel, É então tranquilo. eu estou sem ninguém para me ajudar aqui. Não, Então, tranquilo. a gente, às vezes, nós temos um ponto sem iluminação lá, e esse ponto a gente não consegue atuar porque foi um furto dentro de um equipamento da distribuição de energia. Vamos ficar de olho, comunidade, porque às vezes isso atrapalha, às vezes não, isso vai atrapalhar não só a iluminação pública, e sim a nossa continuidade de energia em casa, que é o de uma responsabilidade agora de outra empresa que eu vou falar para vocês. A distribuição de energia elétrica do DF, ela é de responsabilidade da distribuidora de energia concedente aqui na concessionária de Brasília, que é a Neo Energia. Então, toda a distribuição de energia de Brasília é de responsabilidade da Neo Energia. Então, eles operam as redes de distribuição, que são aqueles cabos que passam na rua de 13,8 e rebaixamento de 280, 300, ou 220, 380, é de responsabilidade da distribuição, certo? Então, a concessão da neoenergia abrange 33 regiões administrativas, né? Eu acho que está, não sei se está ainda atualizado, acho que foi para 35, Foi não para me falha a trinta e memória. cinco, mas agora vão ter mais duas novas. Já já a gente vai ter 37.
Então eu vou ficar retroalimentando isso aí. Mas Sim, são 35 hoje, desculpa a falha, né? A gente conserta depois, eu peço pro pessoal arrumar isso. tranquilo. Então, um exemplo, a falta de energia em casa, na nossa residência, e eu não estou falando se o problema é dentro de casa, tá? Se o problema é dentro de casa, depois do ponto de entrega, é responsabilidade do dono da casa ou do consumidor, que nós falamos aqui. Mas antes do ponto de entrega, é de responsabilidade da distribuidora, não é SEB. Como a SEB atuou no Distrito Federal durante muitos anos, né? Já foi Força e Luz, já foi SEB, muitos anos, desde da inauguração da capital, as pessoas ainda confundem. Ó, faltou luz, liga para a SEB. Não liga para a SEB. A SEB não consegue atender isso. Então, a regra é clara. Se faltou luz na rua, somos nós. Dentro de casa, não somos nós. Ok? Então vamos lá. Então a modernização, que é a troca de tecnologia, melhora a gestão e cria capacidade de resposta, né? Então o parque convencional antigamente era assim, luminárias convencionais, que era vapor de sódio ou vapor de mercúrio, né? A iluminação era ou amarelinha, aquela sensação de 13.000K, 3.000K, ou ela era branca, mas de um consumo muito maior, um desgaste visual maior. Ela tinha uma menor eficiência luminosa, né, e energética, então ela não abrangia uma área considerável, de acordo com o raio de luminância dela, e o consumo era maior. Consequentemente, a empresa gastava muito ali, né, para poder gerir ali o ponto de iluminação. O cadastro e o controle era menos integrado, então depois que nós entramos com essa concessão, nós investimos em 2020, só para vocês terem uma ideia, nós investimos só no ano que nós recebemos essa concessão, 14 milhões de reais só em iluminação no parque inteiro, né? Aí pode pensar, 14 milhões para Brasília toda é pouco? Realmente, mas esse foi no primeiro ano, em menos de 2 meses, nós investimos 14 milhões de reais. Então, é um valor considerável, mostrando que a empresa ela já iniciou com o pé direito e assim vamos por toda a nossa concessão, sempre investindo, sempre melhorando, tentando buscar a melhor solução para a comunidade. Então, nós tínhamos antes um atendimento dependente de processo de campo. Então, antigamente, como não era integrado, nós passávamos nas ruas e nós identificávamos os pontos apagados, né? Recebíamos chamados e identificávamos o ponto apagado. Mas hoje não, hoje nós temos uma gestão mais técnica, uma gestão, não técnica, mas uma gestão mais tecnologicamente adequada e que nos permite, do centro de operações, mapearmos os pontos críticos e adotarmos ações diretas ali no parque de iluminação. Menor capacidade de monitoramento em tempo real. Antigamente era complicado, porque a gente não conseguia atender com o momento adequado, né? Nós não conseguimos mapear ali em tempo real onde estava o ponto apagado e o porquê. Demorávamos alguns momentos, alguns dias para a gente conseguir mapear, ver a causa e atuar na causa. Agora, com LED e com os dados que nós recebemos através da telegestão, nós conseguimos modernizar, acelerar a modernização do parque através das lâmpadas de LED. Nós fazemos a gestão e manutenção por software. Então, nós temos um software que consegue mapear esses pontos de toda a capital, toda a capital não, todo o Distrito Federal. Nós sabemos qual o tipo de luminária, qual a potência da luminária, onde ela está geograficamente posicionada. Nós conseguimos hoje saber em tempo real quais são as nossas demandas, né? E com isso, eu já falei da geolocalização, e com isso a gente reduz o tempo que nós levamos para um atendimento direto. Então, hoje as nossas equipes elas são mais assertivas na hora de procurar o defeito, né? Nós estamos agora com as novas tecnologias, nós estamos nos preparando para uma telegestão mais eficiente e nós temos uma redução de 24% dos valores das faturas. Lembra quando eu disse para vocês que a luminária convencional ela gastava muito?
né? Assim, é melhor, ela tinha um gasto maior. Hoje nós reduzimos esse valor em 24%. Então, só para vocês terem ideia, com a modernização, né, a redução desses valores aí, na melhor eficiência com a introdução da tecnologia em LED, nós tivemos aí no primeiro ano, né, no ano de concessão, no segundo momento da nossa concessão, que não houve uma renovação dessa concessão em 2025, nós tínhamos 80.894 luminárias para atendimento. E aí no ano seguinte, nós saímos de 80 de modernização, nós modernizamos em 2025 80 mil. Em 2026, nós saímos de 80 mil para 140 mil, né? Nós tivemos ali 60 mil, praticamente 60 mil pontos de avanço. E já em 2026, o dado agora de 24/7/2026, nós temos na capital 188.263 pontos com luminária em LED. Então, nós temos um parque aí com 100% atendido. Tá bom? Nós temos hoje disponível para a nossa comunidade um serviço com melhor qualidade, né? Os canais de atendimento hoje funcionam 24/7, 24 horas durante 7 dias da semana. O prazo de atendimento é menor que 12 horas. E nós temos Por quê? Porque as nossas equipes agora têm um dispositivo de geolocalização, então nós conseguimos direcioná-las com maior eficiência. Então, a gestão operacional, desculpa, do cadastro dos pontos, o histórico de manutenção. Hoje nós temos esse histórico, nós conseguimos identificar os pontos falhos, os pontos de melhoria através dos históricos de manutenção. Nós acompanhamos melhor as nossas equipes, direcionando com maior eficiência e qualidade o grupo, né, de trabalho, a nossa força operacional, que é aqueles caras que ficam lá na rua, que é o serviço invisível, né? Eu já li algum livro que falavam dos serviços invisíveis, e esse é um serviço que nós só prestamos atenção quando falta. Nós conseguimos controlar melhor os nossos estoques, porque sabemos a demanda de troca, né, desses equipamentos. A produtividade, consequentemente, aumentou e ficou mais eficiente, e os nossos atendimentos também. Então, a resposta ao cidadão. A demanda gera, o cidadão gera um protocolo que pode ser acompanhado por eles nos nossos canais de abertura, que é o aplicativo Ilumina DF, que daqui a pouco nós vamos falar, ou a central de atendimento nossa, que é através do telefone 155. Então, o investimento que retorna, né? Nós retornamos para a comunidade só através do investimento com luminárias, no plano de manutenção, 300 mil reais aí no ano de 2026, na eficientização do parque mais 200 mil, e investido em obras novas em 2020, que esse é o dado de 2020, eu vou até pedir para o pessoal já atualizar isso aqui, no primeiro 2 meses, né, porque nós pegamos o mês de janeiro, ou de outubro, nós retornamos 14 mil aqui. Então, investimento não é gasto, é ativo, eficiência, expansão e modernização da capacidade de prestação de serviço. O retorno percebido pela comunidade: mais pontos luminários, tecnologia em LED, menor custo, melhor informação sobre os ativos e capacidade de atendimento e planejamento. Mas nós temos um gargalo, né? Um gargalo que nos afeta muito e que antigamente não, hoje nós mostramos mais para a comunidade o que está acontecendo, porque entendemos que a comunidade faz parte desse processo de valorização da empresa, né, do ativo, que é a iluminação pública. Só para vocês terem ideia, em 2020 foram furtados 6 mil metros de cabo. Um prejuízo para a comunidade, porque não é só para a empresa, é para a comunidade. Esse dinheiro poderia estar sendo investido, né? Em 2020, naqueles 2 meses que nós tivemos lá, 81 mil reais. Então, é muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Pelo menos para mim é muito dinheiro. Então, em 2021, nós tivemos um aumento para 19.350 metros furtados.
um prejuízo de 471.060. Só na ponte JK, 1.500 metros de cabo roubado, mais 172 projetores, ou seja, nós não temos 172 projetores lá. E não me faça essa pergunta que eu também não sei quantos hoje. Mas olha o prejuízo, só numa ponte, R$ 202.000, ou R$ 202.000. Então, o custo que nós estamos tendo, o prejuízo que nós estamos tendo com os cabos furtados é considerável, né? Isso atinge toda a comunidade, não é só a empresa, é a comunidade como um todo, porque o cidadão quer o ponto iluminado e é um direito dele. Nós tentamos, né? É a nossa obrigação, mas estamos sendo, a comunidade, nós, Brasília, estamos sendo prejudicados por furto, né? Infelizmente, é rotineira essa informação na mídia, falando, ó, foram furtados, tá? Vários cabos, vários quilômetros, e isso está acontecendo sistematicamente, apesar de termos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, que nos atende, nos ajuda muito, mas ainda temos aqueles vândalos ali que insistem em prejudicar a toda a comunidade. Então vamos lá, né? Nós temos aí canais de atendimento, nós temos é, é, canais para que vocês nos ajudem, né? Porque isso é uma ajuda da comunidade. Então, através da Central 155, que atende 24/7, tá? Ela gera um protocolo que os senhores, a comunidade pode acompanhar o atendimento ali com mais efetividade, ou entrar no aplicativo Ilumina DF, né, que nós podemos baixar ali e lá colocarmos o ponto, o que está acontecendo, está falta de iluminação apagada, dá uma foto, coloca uma foto lá para facilitar a identificação, e nós acompanhamos isso, ou no portal brasilias.cidadeiluminada.com.br, nós também podemos fazer a abertura e acompanhamento das solicitações, tá? Oi? Ninguém falou não. Pode seguir. Não? Tudo Ah, certo. tá, eu escutei um negócio aqui. Tranquilo. Então, a SEB valoriza o serviço de iluminação pública, né? Então, hoje a qualidade com a gestão e rastreabilidade dos canais 24/7, que é por 7, que nós investimos em iluminação também, iluminação eficiente, a expansão e obras de tecnologia, e a comunidade, a liderança ajuda a identificar os problemas, orienta moradores e acompanha o processo. Então, é uma junção de membros para que a gente consiga atender na melhor qualidade possível e tornar a série não, a Brasília bem mais iluminada, bem mais segura e atingir os objetivos que nós temos aí, tá? Deixa eu ver. Essa é o que eu tinha para apresentar para vocês. Será se eu consigo voltar aqui, rapaz? Vocês estão me vendo agora ou Opa, não? estamos te vendo, Hudson. Então era isso que eu tinha para apresentar Mara- para vocês, mas estou aqui aberto para anotar muitas, Aham. muitas dúvidas do seu Geonivaldo, que ele já está com o caderno ali, que deve estar com umas 20 páginas de anotação. E muito Já, obrigado pelo espaço. já sim. Seu G já está ali, ó. Já com certeza já vai levantar a mão ali. Agora, primeiramente, pessoal, vamos levantando a mão que eu vou organizando aqui, que todo mundo vai ter o espaço para fazer as perguntas. Mas, primeiramente, queria agradecer ao Hudson, ótima, explicação aí de vários pontos, né? Muito bom, Hudson, muito obrigado. E eu fiquei, pensativo aqui com uma coisa, né? Esses dados Ah, dos furtos de cabo, né? Os furtos de cabo em 2020 estava 81 mil, em 2021 400 e tanto mil. Eu fico imaginando hoje em dia, porque a sensação que a gente tem é que aumentou, né? Tem aumentado muito. Então, aí, Hudson, eu queria te perguntar, já abrindo aqui, né? Já furando a fila aqui, né? Fazendo essa introdução e abrindo aqui. Abrindo a fila, furando, abrindo a fila. Vamos dizer assim. Que medidas estão sendo estudadas para resolver isso? Porque, assim, a gente não vê nada sendo muito feito de forma eficiente, né? Por exemplo, uma sugestão que eu já vejo, eu percebo, aqueles postes
que estão sendo furtados, as tampinhas ficam embaixo. É a coisa mais fácil de alguém abrir ali e puxar, né? Então, eu sei que existem postes que essa tampinha, eu não sei o nome exato, que fica em cima, né? Isso dificulta muito. Outra coisa que eu vi a ação de vários lugares protegendo, soldando aquelas tampas também para dificultar. Então, eu estou vendo que a comunidade está tendo essas soluções assim, e eu não vejo nada a respeito, né? Tá só secando o gelo, a sensação que a gente tem. Eu queria te perguntar, está tendo algum estudo, algo para fazer, além do que já está sendo feito? Sim, vou começar pelas caixas, os espaços de inspeção, né? Aquele buraquinho que vocês veem no poste, que as tampas são furtadas, nós utilizamos aquilo ali justamente para manutenção. Então, ela está de acordo com as instruções do fabricante do poste. O que nós fazemos hoje? Por que que a gente não eleva, né? Foi uma sugestão jogar um pouquinho mais para cima, mas isso dificulta o eletricista, o trabalho dele. Então, por segurança, é um pouco mais baixo. O que que nós estamos fazendo agora? Nós estamos soldando. Isso impede? Não, não impede. Não garante que não seja furtado, mas dificulta. Dificulta tanto para eles quanto para nós. O que antes tornava-se mais fácil a manutenção, hoje nós temos uma solda. Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa medida, tá? Mas hoje a norma da SEB determina que aquelas janelas de inspeção, é uma janelinha, aqueles buraquinhos, elas são soldadas. Então, o que que a gente faz? Quando vai dar manutenção, aproveita e solda. Vai dar manutenção, viu que está sem solda, soldamos. Em Uhum. relação ao furto, nós estamos com uma parceria, eu até falei com vocês aí, com a Secretaria de Segurança Pública, nós temos um comitê de segurança no Distrito Federal, que a SEB faz parte, e ali nós fazemos um estudo de onde há o maior índice de furto ou de pontos de alerta, entregamos para a Secretaria de Segurança Pública e aí é uma coisa de polícia, eles vão lá e tentam fazer o trabalho de investigação. E vocês percebem que nesse último ano houve muitas prisões em relação ao furto de cabo, né? Assim, desses dois últimos, principalmente no último ano, muita gente foi pega e vão ser pegos aí até que essa onda pare. Uhum. É, legal, eu fico feliz de saber que já está sendo essa parte de soldar, já estão fazendo isso. Eu conversei uma vez com um servidor da SEB e ele falou: Nossa, eu acho que é o único jeito. Ele estava fazendo a manutenção ali. Ele falou: É melhor a gente, quando precisar, com as ferramentas, abrir e fazer manutenção do que esse prejuízo todo, né, que está tendo, né? Então, eu fico feliz de saber que isso já está acontecendo. E eu vi aqui, eu estou aqui moro aqui na Asa Norte, no plano piloto, e eu percebi a diferença em duas quadras vizinhas. Uma quadra que estava praticamente toda escura por causa de furtos e a vizinha que soldou, não. E aí a gente percebeu, assim, claramente, que dificulta, né? Porque, igual você falou, não vai resolver, mas vai dificultar, porque o bandido ali, ele quer facilidade, né? Ele quer ver a tampinha aberta para ele puxar. Ele tem que pegar a ferramenta, abrir aquilo, fazer aquele barulho. Então, acho que isso inibe, eu acho que é uma medida acertada, vai resolver bastante, eu acredito. E tem um detalhe, Agora, assim, sim. só para complementar, que talvez seja dúvida de outras pessoas. É, a janela de inspeção, às vezes, e eu não estou falando como regra, não é regra, é só um exemplo, é utilizada de maneira errada, ainda no furto. Algumas pessoas moram na rua, ou são quiosques, ou não sei, rompem a janela de inspeção e alimentam o seu negócio, a sua casa, através daquele ponto energizado. Entendam, isso é furto. Isso aí é um ponto passivo. Acho que todo mundo entende que aquilo ali é furto. Além do furto, oferece risco à saúde, à segurança dos pedestres, né? À segurança da comunidade. Eles vão lá, quebram a solda ou rompem o parafuso, né? Tiram a tampa, utilizam e deixam lá expostos. Eu não estou falando nem do furto, estou falando só do perigo de acidente, de choque elétrico. Deixa lá aberto e aí a gente também tem que gerir esse problema, né? Hum. Boa, Hudson, obrigado, valeu. Eu vou abrir aqui para o pessoal. Então tem o Everson. Oi, Everson. Aí, vamos só identificar, pessoal, de onde vocês estão falando, tá bom? Para o Hudson saber aí, porque aqui, Hudson, estamos misturados, tem várias RAs, tá? Opa, sejam todos bem-vindos.
Boa noite, Jean. Boa noite, Hudson. Boa noite a todos e todas aí. Bom demais essas explicações, esses esclarecimentos do Hudson aí, para quem tem dúvida, né, entender o que é com a Neoenergia e o que é com a SEBPES, né? E a respeito dessa questão que vocês falaram aí, né, do que está sendo feito para tentar diminuir esses prejuízos que estão sendo causados para a SEB e para os moradores que estão ficando sem iluminação pública, né? É muito importante ter essa integração com a Secretaria de Segurança Pública, né, cobrar da Câmara Legislativa do Distrito Federal que faça projetos de lei para poder realmente punir com mais rigor quem rouba, quem recepta, né, esses cabos elétricos aí, porque é realmente uma situação muito séria. Aqui em Planaltina a gente tem vivido vários arrastões, né? Quilômetros de cabos que são roubados aí, né, de iluminação pública, que estão deixando aí, né, vários pontos da cidade, né, em parcial ou completo apagão. Eu queria te perguntar, Hudson, né, não sei se você por acaso chegou a tomar conhecimento dessa demanda, né? É uma demanda antiga dos moradores aqui de Planaltina para a implantação de iluminação pública na quarta entrada da cidade. É uma entrada ali que faz a ligação da BR-020 com a quadra 7 do Jardim Roriz e aí vai para outros bairros. Há muito tempo existe essa demanda, né? A gente já recebeu vários protocolos. Eu já encaminhei esses protocolos para a Secretaria de Atendimento à Comunidade, né? Para a assessoria de comunicação da SEBPES, perguntando para ele o seguinte: existe no planejamento da SEBPES, né, o projeto para implantar iluminação pública nesses 800 metros, né, que é essa quarta entrada de Planaltina, que é um local tão movimentado e que a gente não está tendo essa iluminação, essa segurança, correndo risco de ter muito problema ali. E aí, eu estou aguardando essa resposta até hoje, né? A gente não consegue obter essa informação. Se está no planejamento, por que não virou realidade até hoje? E se não está no planejamento, por que não está? Por que não foi feito o projeto? Já que essa é uma demanda que eu me lembro aí pelo menos de 2023, 2022, uma demanda antiga. Então, é uma cobrança que a população de Planaltina faz e que a gente gostaria de saber. E a outra é saber, né, quando é que vai ser implantada a iluminação pública em alguns trechos que já foram solicitados do Parque Ecológico Sucupira. Existe um projeto que a gente soube, né, para poder implantar ali, só que o orçamento ele estaria defasado. E por que ele não foi atualizado? E por que nessa série de investimentos em implantação de iluminação pública que a SEB tem feito em Planaltina, e a gente reconhece isso, em Planaltina e Arapuanga, esses dois pontos demandados há muito tempo, por que eles até hoje não receberam iluminação pública? Então, é saber de você se por acaso você tem essa informação, se você veio preparado, né, para responder algumas demandas relacionadas a isso, ou como a gente vai conseguir, porque a assessoria de comunicação e o chefe de gabinete da SEBPES, que mora em Planaltina, não consegue responder isso para nós. Então, quando eu vejo alguém da SEBPES com você, Hudson, não me resta outra coisa a não ser fazer essa pergunta e tentar obter essa resposta para a população, tentar dar uma boa notícia para a população. Everson, eu não tenho essa resposta. Desculpa, eu não tenho. Mas olha só, o que que eu fiz? Eu anotei, porque a minha área é segurança do trabalho, né? Expansão do parque, eu não consigo te responder. E também me preocupa muito porque onde eu moro é também mais ou menos parecido com Planaltina, tá? Mas eu anotei, o assessor que você fala é o Thiago, não é? Isso. O Thiago Dutra. Eu vou atrás dele. Vou atrás dele e vou perguntar. Tá aqui, ó. Na quarta entrada da cidade, não é isso? E no Parque Ecológico Sucupira, não é isso? O que eu tenho de informação é o que é geral, tá? Não é só para Planaltina, é para o Distrito Federal. Quando é ampliação, obras de ampliação, requer uma verba. Essa verba é destinada pela própria Câmara, para o deputado, né? Conforme faz em tudo, não é assim? Então, essa destinação é essa articulação. Ó, tem verba para isso, utiliza nesse canto, utiliza naquele outro canto. Eu não sei, e aí eu posso ir atrás, eu vou perguntar, eu gosto de perguntar mesmo. Eu não sei se tem projeto para essas duas áreas, se está defasado, por que está defasado e se vai ajustar. Isso eu posso correr atrás. Se eu vou ter a resposta, eu não sei, mas que eu vou correr atrás, eu anotei aqui. Eu vou. E aí eu posso passar para o Jean, e o Jean, que tem um contato com você, pode falar. Ou eu falar com o Thiago Duda, ou o Thiago Duda. Tem o Everson lá, vai lá tomar um café na casa do Everson, que ele faz um cafezinho bacana e ele vai te quer essa resposta. Pode ser? Combinado. Muito obrigado, Hudson. Tá, Joia. Eu que Ma- agradeço. ma- Maravilha, pessoal. Eu vou fazer esse filtro sim, tá, pessoal? A gente tem o nosso drive lá, vocês podem ir colocando, eu vou facilitar isso.
Inclusive, pouca gente mandou pro DF legal, hein? Tô relembrando aqui, só um parênteses, o senhor Donizete, ele me cobrou nesses dias. O pessoal não enviou nada? Tá tudo certo? Falei, não, acho que eles esqueceram, porque tem muita demanda, né? Relembrando, vamos anotar, hein, pessoal? Agora eu vou passar na sequência aqui o Carlos e depois o seu G que levantou a mão. Você levantou a mão, né, seu G? Que você não colocou na mãozinha aqui, mas vamos no Carlos e depois o senhor aqui, que o Carlos levantou antes. Vamos, Carlos, Opa, contigo, boa boa noite. noite. Boa noite, obrigado pela sua participação, que é muito importante para esclarecimentos de todas as dúvidas, como lideranças comunitárias, se preocupando com o bem-estar das nossas cidades, né? Em 2023, o furto de mais de 89 quilômetros de cabos causou um prejuízo estimado de 1,8 milhões aos cofres públicos. Em apenas um único mês de janeiro de 2025, a SEB registrou um prejuízo de 1,3 milhões para reparar 12 quilômetros de fiação, 638 luminárias vandalizadas e 200 postes danificados. A minha pergunta é: esse prejuízo causado através da população de rua, dessas pessoas que furtam esses cabos para vender o cobre, né, que é sabido por todos nós, há uma possibilidade de utilizar uma proposta para ser uma sugestão que o investimento que seria gasto para reparar esse prejuízo em, em ajustar novas tecnologias em substituição desses insumos que são utilizados na questão energética, né? Ou seja, insumos mais baratos para dificultar a revenda em ferros velhos. Obrigado, boa noite. Então, excelente colocação, viu, Carlos? É, lembra quando a gente conversou aqui que o furto acontece e nós temos que em- retornar para a comunidade o ponto de iluminação, de iluminância adequado, né? O ponto de iluminação ali adequado. Então, o que que perde? Ao invés da gente investir, nós temos que repor. Então, não sobra dinheiro para investir em tecnologia, porque toda hora tem que ficar repondo. Ao passo que, se houvesse eu vou falar conscientização porque a gente não está aqui para colocar culpa em ninguém, né? Não é esse o objetivo. Mas se houvesse uma conscientização da comunidade que nos causa esse prejuízo, nós poderíamos investir, a empresa teria mais força para investir em novas tecnologias. Mas o que acontece? É como se fosse enxugar gelo. Nós investimos 1,2 e recebemos de retorno um prejuízo de 1,5. E aí, só que a gente tem que repor aquele 1,5, porque a comunidade não pode ficar nas escuras. Então, para que o investimento em novas tecnologias seja eficiente, né, no ponto de vista de negócio, nós precisamos reduzir ou, na verdade, eliminar. Mas se não conseguirmos, reduzir os furtos. E para que isso aconteça com maior eficiência, é de suma importância que a comunidade participe desse processo. Denunciando, não comprando, falando mesmo, né, agindo como membro afetivo da comunidade, onde está acontecendo essa revenda, porque eu acho que de Jequitá é difícil, é enxugar gelo com o olho chorando, que tem que resolver o problema do escuro, tá, Carlos? Mas, assim, o estudo para que a ação policial seja efetiva, que é a polícia que toma conta disso, tá? Está sendo feito em parceria conosco, na Secretaria de Segurança Pública, está estudando melhores formas de atuar, que eles têm expertise, a gente não tem, para ser mais eficiente nessa ação de repressão. Mas ótima colocação, viu, Carlos? Valeu, Hudson. Agora o seu G e o caderno dele recheado. Ei, Vamos lá, seu G. ó, eu não tenho nem cabelo, viu, seu G? Vai devagar, cara. Não estamos te ouvindo, seu G. Tá sem áudio. Sem áudio, seu G. Sem áudio, sem áudio. Não estamos te ouvindo, seu G. Alô, alô? Sim, agora sim. Agora sim. Hudson, boa Oi. noite, muito obrigado pela sua presença. Os moradores da quarta etapa do Riacho Fundo 2 te agradecem e estou representando eles. E na iluminação antiga,
eu já fui muito bem recebido com as minhas demandas na SEB, e agora, pelo que você está dizendo, parece que existe, em outras palavras, um monitoramento, né, de problemas técnicos com lâmpadas. Vocês conseguem detectar esse defeito. E outra coisa, eu gostaria de saber se o poste com ferragem exposta, se é com a SEB-IPs ou se é com a Neoenergia. São essas duas, só essa pergunta que eu quero fazer. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço a sua participação, Chivaldo. O senhor até me deixou mais tranquilo, que eu pensei que ia vir um caderno de 10 matérias. Veio uma pergunta, Jean. Tá ótimo. Foi tranquilo, hoje ele foi tranquilo. Eu acho que eu É, pressionei aqui falando que eram muitos, né? Ele botou pouco, para você não é. assustar e não sair. Em relação Brincadeira. a, em relação à ferragem, eu estou imaginando que é aquele poste de concreto, né? Que tem os ferros. Exatamente. Exatamente. Aquele poste de concreto, nós temos poste de concreto, tá? Nós temos o poste de concreto de 16 metros, é aquele gigante que não tem nenhuma fiação aérea nele, na grande maioria. Alguns até têm, porque o furto foi tão grande, nós tivemos que colocar uma alça aérea ali, mas não é o padrão. Os postes de 16 metros que o senhor observar, aqueles postes grandões, com ferragens expostas, é nossa responsabilidade, certo? Aquele grandão. Sabe aqueles postes que ficam na rua? Aqueles postes menores de 13 metros ali? Aqueles não somos nós. Aqueles lá é da Neoenergia. Nós compartilhamos aquele equipamento. Nós colocamos ali o nosso braço e a nossa iluminação. Mas aquele poste não é nosso. Tá? Ali Ok. tem exposição de ferro ali. Liga na Neoenergia, eu acho que é no 116, e você informa, ó. Porque faz parte do nosso papel como comunidade, né? Que eles também não sabem de tudo, não. Não tem como eles descobrir que aquele poste está danificado desse jeito. Então, a gente, como comunidade, liga no 116 e fala: ó, tem um poste assim, assim, assado, em tal lugar, dá o ponto de referência, tá desse jeito, tá bom? Se não for de Ok. 16 metros de concreto, se não for de 16 metros, não é nosso. Ok. Muito obrigado. Nada. Valeu, seu G, brigadão. Agora que na sequência, pessoal, quem mais? Vamos aproveitar o tempo à disposição do Hudson aqui, que gentilmente está ele mesmo em viagem, está aqui com a gente. Ó, tem Francinaldo, Lázaro e Gerry. Vamos lá, Francinaldo. Boa noite, Ruth. Boa noite, colegas. Hudson, aqui já foi até falado em outro momento sobre a questão das podas, né? Atribuição nova cap ou não, questão da distância. Queria que você comentasse sobre as podas, por favor. Podas. Isso. As podas de Então, árvores, né? Que de alguma forma estejam comprometendo, né, a iluminação pública. então, Questão de atribuições. atribuições é nova cap, tá? Eles que fazem essa demanda de poda de árvores. Em Brasília, nós temos um problema, assim, porque nós somos uma área tombada, né, gente? E no Distrito Federal, como um todo, fora da área tombada também, nós temos árvores ali que, para você cortar, e não é a SEB, tá? Já vou deixar bem claro, não é a SEB que corta, nós não temos esse papel de poda de árvore. Mas eu estou fazendo só um comentário aqui como participante da comunidade. Há todo um preparo para essa poda, né? Uma responsabilidade também ambiental e estética, né? Visual da cidade. De antemão, nós temos duas podas aqui: a poda ornamental, que é a poda da Terra Cap ali, da Nova Cap, e Nova Cap não, Terra Cap. E nós temos uma poda que é de rede, de interferência de rede. Essa poda é da Neoenergia. É quando a árvore, o galho da árvore vai batendo na 13.8, na alimentação de média tensão, ela vai comprometendo a estabilidade da rede. Então, aquela árvore que fica batendo na rede é de responsabilidade da Neoenergia. Ela vai lá e poda. Tá bom? A SEB Iluminação Pública não poda árvore. Obrigado, Hudson. E uma última é a questão do uso da. Você falou em geolocalização, inteligestão.
Eu queria saber em que nível está a questão da SEB no uso da IA, se a IA que tem possibilidade, tem otimizado cada vez mais o serviço, né? E quais os ganhos que ela tem trazido para a empresa. Projetos, tá? Eu não sei, eu já ouvi falar da empresa, mas como é uma área que eu domino, eu não consigo te alimentar de informação. Mas eu já ouvi falar e eu sei que a empresa está numa evolução enorme, rápida, bem alavancada. Nós temos hoje gestores com uma pegada muito tecnológica, uma pegada muito avante ao tempo. E a IA com certeza faz parte do processo de evolutivo da empresa, e isso é sem dúvida, tá? Muito obrigado, Hudson. Nós tamo junto. Valeu, Francinaldo. Só reforçando o que a Felicíssima disse, é isso mesmo. O Hudson reforçou depois, é a nova CAP, não Tercap, nova CAP que é responsável pelas Nova capa. podas. E o que o Francinaldo ele perguntou era mais nesse sentido mesmo, da neoenergia, que você respondeu muito bem, Hudson. Em situações bem Obrigado, eu vou nova específicas, né? cap. Isso, nova CAP. Valeu, Felicíssima, tá atenta aí, ó. Muito bem. Obrigado. Agora na sequência aqui, o Lázaro tinha levantado, né? Mas abaixou. E depois e o Jerry também. Oi, Lázaro, tá aí? Opa, então sim, Opa, consegue me ouvir? estamos te ouvindo. Consegue me ouvir. É assim, a gente vai acompanhando, né? E aí surge uma pergunta que também é dúvida nossa e acaba sendo respondida. O seu Jean fez uma pergunta aí que era uma das que eu ia fazer sobre a questão dos portes, né? Então, assim, eu já entendi que a responsabilidade dos portes e esses portos cabeados, né, é da Neoenergia. Aí a pergunta seria sobre a troca, né, a substituição, porque às vezes tem alguns portos bem danificados, rachado, quebrado, torto, com a impressão de que a qualquer momento ele pode cair. Mas aí a resposta já veio, né, que a responsabilidade é da Neoenergia. E já quando respondeu essa pergunta, seria uma segunda pergunta que eu iria fazer sobre porque o que, que acontece? Esses portes eles estão compartilhados, né, pelas empresas de telecomunicações. E aí, quer dizer, é horrível, né? A gente olha para o porte e vê aquela quantidade de cabo, mas também não é da SEB esse assunto. Então, esse assunto vai ser para outro momento, que a responsabilidade é a Neoenergia. E se a gente tiver a oportunidade de estar com alguém da Neoenergia aqui, nós vamos debater esse assunto. Então, as minhas perguntas seriam essas, mas então tem que ser direcionada para a Neoenergia. Eu agradeço aí a oportunidade. Bom, você falou tudo, né? Vai para a Neoenergia, tá no nosso radar também. A gente convidou também, em algum momento eles vão estar aí. A gente tem essa oportunidade, tá? Obrigado, Lázaro. Agora o Jerry. Oi, Jerry. Opa, boa noite. Estão me escutando aí? Sim. Sim. Sim, sim. Ah, a minha dúvida é a respeito aqui em casa, agora de um mês para cá, tá tendo queda de energia, né? Sim, sempre praticamente no mesmo horário, na hora do almoço. Aí eu queria saber se o que que tá acontecendo, se às vezes alguma manutenção da SEB e se é atribuição da SEB, né? E se eles têm alguma coisa para fazer nessa questão, né? Porque a chuva nem chegou, né? E aqui é uma área meio que é chamada de chácara, né? A iluminação era boa, né? Se é a rede que está desgastada, se eles têm que fazer a manutenção quanto a isso. Porque a preocupação é que agora a chuva vai chegar, se isso pode tornar mais constante, né? Você tem como responder isso, dessa falta de Eu, luz, assim, sempre no mesmo horário, na hora do almoço? opa, Jerry. Assim, só para eu tentar te responder. Quando você fala falta de luz, é falta de energia elétrica ou iluminação? Energia elétrica. Aí, Aí não é cada comigo. casa do. Aí não é comigo. Energia elétrica, né? Tipo, falta de luz dentro da sua casa. É É, aqui na. neoenergia.
é na energia. Eu sou a iluminação do poste. Às vezes, à noite, por exemplo, não tem iluminação no poste lá na sua casa. Às vezes é falta de alimentação, entendeu? Então, essa falta de energia, meio-dia, na hora do almoço, na hora que você está ali se alimentando, é neoenergia, não é SEB. Ah, então a energia passou para dentro de casa, já fica sendo só Isso. A única energia, coisa, né? neoenergia. A responsabilidade da. Faltou luz na sua casa, é neoenergia. Faltou luz no poste, é SEB. Pode Ah, ser. Faltou luz no poste, pode ser problema da SEB e da neoenergia ao mesmo tempo? Pode. Entende? Mas dentro de casa, não consigo te ajudar. tem outra pergunta sobre o poste. Qual é o prazo que se troca um poste desse quando está aparecendo as ferragens? Ah, Quantos dias então. que deve? Então, como eu falei para o seu G, como esse poste é neoenergia, o procedimento deles eu não domino. Ah, tá. Entende? Como o poste é deles, aí, sim, num outro momento, eu acho que vocês vão conseguir falar com a Neoenergia e aí vão sanar essas dúvidas, né? Porque eu não dá para eu falar porque eu não sei. Não sei. E se vocês souberem, por favor, me fale, porque quero saber. Ah, tá. Fico um pouco confuso, né? É o poste da Boa, rua, Hudson. mas tá É, certo. porque assim, é bom agir, porque por isso que eu falei no início, é fácil confundir, porque antigamente era uma coisa só. E o Era, nome maior que nós temos, ainda mais que eu acho que está todo mundo da minha idade aqui, o nome maior que a gente tem fixado na cabeça é SEB. recebe. É isso mesmo. A gente atribui tudo à SEB. É Não, um nome obrigado, é que. isso mesmo. Obrigado, valeu. Verdade. Mas foi ótima a sua explicação, Hudson. Ficou bem prático assim de visualizar. E tá em casa, na energia, na rua, SEB. É isso. Bem resumido, bem prático. Muito bom, é isso aí. Agora quem levantou a mão foi a Kelly. Oi, Kelly. Oi, boa noite. Não sei se vocês conseguem me escutar adequadamente, que eu estou na Sim, rua. consegue. Tô te escutando bem, dá Ouço para ver bem. que você tá numa noite estrelada aí, com cheio de estrela aí, tá tá um na céu praia, bonito. rapaz. Ela tá na É quase praia. Tá na isso. praia. Então, gente, eu gostaria de saber acerca da iluminação de uma rua local. Foi instalado, em São Sebastião, num bloco, numa rua, numa quadra, na realidade, um bairro novo, alguns postes de iluminação dentro da rua. Só que em uma rua específica ficou faltando um poste. E dentro dessa pauta ficou bem o meio de uma rua e a entrada de uma rua transversal, passa por ela. Só que não foi feita a reposição. Então, nessa rua, até hoje, existe um vácuo ali, uma escuridão no centro da rua. Embora a gente já tenha solicitado, tenha falado com o administrador, tenha feito todos os processos cabíveis, não conseguimos que viesse novamente a empresa com um poste para instalar. Como eu faço agora? Kelly, você tem o número do protocolo? Não, né? Aqui não, eu tô trabalhando e parei para assistir aula, estou meio na. Eu posso providenciar Então, isso assim, depois. o que me ajuda, eu conheço quem pode te ajudar lá, mas eu preciso de Perfeito, uma localização, entende? Então, se você tiver. entendi. Boa noite, Thaís. Se você tiver o número do protocolo, aí eu vou ser assertivo. Aí eu vou levar lá no gestor e aí ele vai fazer a análise técnica, que é uma competência dele. Ele vai fazer a análise técnica e vai conseguir trazer uma resposta ou uma ação direta mais efetiva para você. E aí eu me comprometeria a levar isso. Mas eu preciso de uma identificação lá, eu preciso de um protocolo seu. Eu preciso que você então me passe seu número, porque eu estou literalmente, eu estou O fora Jean disso. tem. O Jean passa para o Jean Então e o pronto, Jean me passa, faz. Jean. E aí eu te agradeço. Desde já eu te agradeço pela ajuda, porque Ah, ficou eu um que. local muito Sim. ruim. É uma rua onde tem muitas senhoras. A minha mãe é a rua da minha mãe, tá? Minha mãe já caiu 4 vezes ali por não enxergar o chão, não Não, a saber o que SEB, tinha no chão.
Nós da SEB entendeu? preservamos muito a segurança e a qualidade de vida da nossa comunidade. Nós somos a comunidade, nós SEB é Brasília, Sim, né? Então, sim, a gente sim. abraça com muito carinho, um carinho genuíno a cidade. Então, eu peço para que você passe o protocolo para o Jean vai entrar em contato comigo. A partir da semana que vem, por favor, Jean, se você puder, que eu estou em São Paulo, eu Sim, vou passar a semana toda aqui. Que aí eu vou, faço beleza. questão, tá, Uhum. Kelly? Tá joia. Para ajudar, e eu vou pelo menos saber, ó, o que está acontecendo. Jean, tá assim, assim, assado, eu te dou um Sim. retorno, tá? Eu já anotei aqui e espero Tá esse contato. joia. Tá joia, obrigada. Eu que agradeço. Combinado, Hudson. Vou fazer esse filtro, tá, pessoal? Vocês me passem aí o que precisarem, eu organizo tudo e passo para o Hudson e facilita, ele encaminha a resposta, eu passo para vocês, coloco no nosso drive lá e tudo certo. Beleza? Jean, É. uma observação. A Oi. dona Felicíssima, na hora que o Hudson falou aí, da nossa comunidade e tal, falou com tanta eloquência que ela chega, ó, bateu palma lá, viu? Ficou feliz, hein, Hudson? Obrigado. É porque eu amo demais minha cidade, cara. A SEB inteira, você não tem noção do tanto que a empresa abraça a Brasília, sabe? Lá dentro da empresa, o sentimento é diferente, assim. Eu acho que todo mundo do Distrito Federal podia um dia lá para você ver como é que a gente fala de Brasília com o coração cheio de alegria, sabe? A gente gosta muito. Legal, Hudson. E a gente está caminhando mais para o fim aqui, mas dá um tempinho para alguém mais queria fazer mais uma pergunta? Alguém que não conseguiu falar aqui? Eu sei que são muitos, se deixar, Hudson, aqui, ó, a gente fica até meia-noite, mas o tempo já esgotou aqui, né, no nosso combinado, até porque você está em congresso, está ocupado. É, mas abre para mais uma. Mais uma? Saideira? Alguém? Ó, o Danilo. Danilo. Fala, Danilo. Boa noite, eu me chamo Danilo, né? Sou morador da Grande do Torto e eu queria saber se tem algum estudo ali da SEBPEA com relação a essas luminárias, assim, que dá para perceber ali que quando, sei lá, venta ou chove, elas apagam ou ficam piscando. Tem algum tipo de mecanismo aí que estão estudando para evitar isso, ela ser mais resistente, sei lá, alguma coisa assim? Falando de uma forma leiga, né, que eu estou falando. Não, tudo bem, tudo bem. Ela fica oscilando, é isso? Isso, ou oscilando, apagando, né? Acontece muito isso aqui na minha comunidade. Já aconteceu de a cidade toda tá piscando, Tá. sem nenhum É, ponto assim estável. Então, Danilo, o seu é mais genérico, né? Então, assim, é um atendimento que É, vai abraçar toda a Granja do Torto. Você tem algum protocolo disso? Ó, comunidade, é muito importante que vocês abram os chamados, sabe? Abra o chamado para que a gente consiga entender a necessidade e ir lá e atuar. Então, se você tiver algum protocolo, eu anotei Granja do Torto, mas aí fica muito amplo. Eu vou mandar para o gerente de manutenção para ele ir lá. Mas se você tiver um sim, direcionamento, não, Danilo, ô rapaz, aí é bom. ok. Não, então, mas eu já fiz essa chamada, já foi resolvido. Mas só queria saber mesmo assim se tinha algum Ah, já foi estudo resolvido? para Não tá lá mais na frente. piscando? Já, graças a Deus já. Mas era em Não, tempo de festa aqui, né? Como foi em tempo de festa no modo capital, então eles não deixam nada é, a desejar, né? Rapidinho resolveram. é Mas porque assim, às tem vezes. alguma coisa, alguma, alguma, algum, alguma tecnologia que possa dar dando reforço a essas iluminações para elas evitar de estar apagando ou piscando, alguma coisa assim? É porque às vezes, Porque às vezes não Danilo, está nem chovendo. mas olha só, às vezes pode ter sido, por exemplo, eu não estou falando que é isso, o roubo de um neutro. Ela não apaga, mas ela fica oscilando, tá? Um defeito ali, ela fica oscilando. Mas é importante que a comunidade entre em contato conosco e aí a gente vai lá, ó, se foi o furto de um cabo determinado ou a luminária está apresentando defeito, a gente troca, tá bom? Mas entre em contato conosco então que a gente tenta solucionar. Então eu não preciso mais levar para o gerente de manutenção a Granja do Torto. Boa, Não, né? boa, boa. Menos uma Menos ouvidoria um. aí, Wilson. Menos uma. É, e eu tô anotando, galera.
Boa, eu vou te enviar um aqui da minha quadra também, viu, Hudson? Pode enviar, pode Tem enviar. uma situação muito preocupante aqui, que a gente teve um poste que caiu uma vez, e aí chamamos, né, a SEB, o pessoal veio, recolheu o poste, mas não teve uma substituição, né? A gente já fez vários chamados, é uma área muito vulnerável, assim, muito escura, já tiveram alguns assaltos, inclusive, e tá bem complicado. E a gente está quase um ano já com essa demanda aí, e não é falta de chamado, né? O tempo todo pressionando, mas eu vou te enviar aí depois aí para Me facilitar, mas envia, só por para favor. Eu compartilhar vou aqui. correr atrás. Eu corro atrás. Valeu, Hudson. Eu sei que todo mundo aqui tem muitos chamados, a questão da iluminação e tal. É, é difícil, a gente tem que esperar, tem que ter paciência, né? De uma hora eles vão resolver. Agora, essa do poste já é uma coisa mais complexa, né? É uma substituição, não é uma lâmpada apenas, né? Então, precisa desse reforço aí. Tá bom. É, gente, o tempo estourou demais aqui. Vamos fazer a nossa foto aqui, pessoal, nosso registro. A gente Opa, sempre faz um registro aqui, faça um print para verem que não são IAs, que não são robôs, que você viu, conectou a câmera aí, é uma pessoa de verdade aqui com a gente e que a gente agradece muito a presença. Então, ó, o pessoal conectando as câmeras. Eu vou contar até três e faço o print aqui. Um, dois, três. Aí foi. Hudson, só te bacana. agradecer, cara. Foi excelente. Agradeço muito. Está convidado sempre, viu, para todas as turmas aí que você puder participar. Vai ser um prazer recebê-lo. Agradeço muito a você e a SEB pela gentileza, estar à disposição e parabéns aí pelo trabalho. Obrigadão, viu? Seja bem-vindo sempre. Eu que Obrigado, agradeço, Hudson. Obrigado, professor. Boa noite. Em nome da SEB, nos colocamos à disposição, tá? Valeu, Valeu, obrigado. Hudson. Boa noite. Obrigadão. Abraço. Parabéns pelo Falou. trabalho. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.